Olá, você que é enadista, agora em 2021, eu compartilho com vocês um material que elaborei, no qual eu trago técnicas para resoluções das questões ENADs. Na primeira parte, eu mostro a estrutura da prova ENAD, dou dicas de como distribuir o seu tempo durante a prova e mostro também, segundo portarias, o que será avaliado este ano, tanto no componente de formação geral, quanto no componente específico dos cursos de letras, matemática e pedagogia. Vamos lá? Nas redes sociais, eu sempre posto, todo dia, às 7 horas da manhã, 15 para 7, eu coloco uma dica de português, tá bom? E hoje a nossa palestra, né, sobre técnicas para resolução de questões. Pessoal, quando a gente vai fazer uma prova, né, você precisa criar estratégias para responder aquela prova. E essas estratégias, você cria técnicas, cria táticas para poder chegar na estratégia que você quer, e com essas táticas, né, elas te levam até o objetivo, seu alvo. Né? Então, hoje, eu vou mostrar aqui algumas particularidades da prova ENAD, como, por exemplo, o tempo, a quantidade de questões, para que vocês possam começar a criar essas estratégias, e aí chegarem no alvo, né, de vocês, a nota 5 do ENAD. Então, para fazermos uma prova, é preciso a gente conhecer a prova. Aqui não está legível, mas não se preocupem, eu queria só mesmo mostrar a capa aí da prova ENAD e falar da importância dessa capa, porque aqui nessa capa tem informações que são importantes e que eu preciso para a resolução da prova. Por exemplo, aqui fala para mim a cor de caneta que eu devo usar. Aqui fala para mim a duração de prova, a gente sabe que são 4 horas, né, de duração de prova. Aqui aqui traz para mim informações, né, sobre quanto tempo eu posso ficar na sala para eu poder sair com o caderno de prova. E o Elton já comentou com vocês, né, que nós vamos recolher esse caderno. Então, quanto tempo eu preciso ficar para que eu possa sair e entregar o caderno para nós, professores? Então, essas informações, elas estão aí nesta capa, tá? Então, eu trouxe, depois vocês puderem olhar e ler isso para ir criando aí as estratégias de vocês. Mas o mais importante aqui, o principal dessa capa, é esse pedaço que eu destaquei e trouxe aqui agora ampliado. Tá? Então, são as distribuições das questões da prova ENAD. Então, a prova do ENAD, ela é dividida em duas partes, né, de um modo geral. São duas partes. Ela tem a parte de formação geral, e nessa parte eu tenho 10 questões. Dessas 10 questões, 2 são discursivas e 8 objetivas. E a formação geral, ela vai examinar, né, a aquisição de competências e habilidades e conhecimentos essenciais à formação de um graduando de qualquer curso, porque ela é geral, é para qualquer um. E nessa parte de formação geral, eles vão colocar situações, problemas, estudos de caso, interpretações de textos, imagens, gráficos, tabelas para o aluno. Já a parte de formação específica, ela tem 30 questões. Dessas 30 questões, 27 são objetivas, né? São de marcar com X, questões fechadas, e 3 são discursivas, questões abertas. E aí, nesta parte da prova, eles vão avaliar aí competências, né, que eles esperam do profissional daquele curso, em níveis diferentes de complexidade, ok? Então, essa prova,
as questões de formação geral aqui. As questões, deixa eu pegar minha mesa, deixa eu ligar a mesa aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, nessas questões de formação geral, as questões abertas, que são as duas primeiras questões, elas valem 40% da prova de formação geral. Né? E as questões fechadas, que vão, né, da questão 1 até a questão 8, elas valem 60%. E isso na prova de formação geral. Essa prova de formação geral, ela vale 25% na prova ENAD. Entenderam? Já as provas específicas, né, os componentes específicos, nós temos aí 3 questões discursivas. Então, ao todo, são 5 questões abertas. São parágrafos de 15 linhas. 5. E aí, nessa questão específica, eu tenho aqui, as abertas valem 15% da prova específica. E as fechadas valem 85% da prova específica. E a prova específica vale 75% da prova ENAD, ok? E aí eu fiz também uma outra tabela aqui, pegando então quais as questões, né, seriam mais viável, né, de fazer, quais valeriam, quais teriam um peso maior, né, mas acaba que fica para você escolher. Aqui você vai criar suas estratégias a partir das porcentagens que eu coloco. Então, você vai decidir, eu sou melhor em questões abertas, então eu vou começar por elas. Lembrando que, olha, as abertas da formação geral, cada uma vai valer 5 pontos. Claro que isso numa porcentagem, né? Se a prova valer 100. As questões abertas específicas, cada uma vai valer 3,75. Então, se eu faço as questões abertas primeiro, eu tenho aqui uma porcentagem alta. Né? Agora, se eu vou para as questões fechadas, nas provas de formação geral, cada questão vai valer 1,88. E na questão específica, cada questão, na formação específica, cada questão vai valer 2,45. Lembrando que são 27 questões. Então, fica aí, né, o Wellington, se você quiser falar um pouco sobre essa matemática aqui, mas eu estou mostrando, né, porcentagens para que a pessoa possa criar as estratégias dela. Acaba que, assim, é preciso fazer todas, né, Wellington, e acaba que igual essa, vale 2,45, mas são 27 questões. Então, quem quiser começar pelas fechadas. Mas é isso. Então, aqui, porcentagens, né, para a gente ter uma ideia e já conhecermos a prova. Olha a importância, né, de você conhecer a prova para poder fazer. Bom, continuando aqui, Letícia, uma dica que eu trago: a divisão do tempo. Né? Então, se são 4 horas de prova, nós vamos, são 5 questões abertas, né? Lembrando, são 5 parágrafos que eu preciso escrever. Então, mais ou menos 12, 15 minutos para cada um. E aí já vai 1 hora de prova. São 35 questões fechadas. E aí a gente gasta, em média, 4 minutos para cada. Né? Vocês têm 4 minutos para cada. Claro que tem questões que eu resolvo em segundos. Né? Claro que tem questões que eu vou levar um tempo maior, que é compensado naquela que eu resolvi mais rápido. Mas se pensarmos 4 minutos para cada, nós vamos gastar aí 2 horas e 20 minutos. Ô, Vanessa, oi. Eu pensei numa coisa aqui. Mas, tipo assim, já aconteceu do Enad, tipo assim, alguém não conseguir fazer as questões todas e acabar o tempo? Pois é, eu vou dar essa dica aqui, tá, Letícia? O Matheus faz um comentário que na matemática é osso. Porque na matemática são resoluções mesmo, né? Resoluções de equações, resoluções... mas aí lembrando que você tem 4 minutos para cada, né? Depois eu ainda tenho 9 questões, 20 minutos...
Tá, então aí presta atenção na dica que responde a pergunta da Letícia. Posso seguir? A gente, além das questões, né, de formação geral e as questões específicas, a gente tem questões sobre a percepção da prova. E aí, 1 minuto para cada, são 9 questões, vão aí, né, 9 minutos para responder, e passar a resposta, 30 minutos. Então, dão certinho 4 horas. Aí, a dica, Letícia, faça as discursivas, né, faça as questões abertas, faça a resposta. Faça as questões fechadas, as específicas primeiro. Essa é a estratégia que eu estou sugerindo, né? Fez as discursivas, as 5 discursivas. Passou a resposta. Fez as objetivas específicas, passou para o gabarito. Fez as objetivas gerais, passou para o gabarito. E as de percepção de prova, você faz diretamente na prova. Mas mesmo assim, Letícia, não, Vanessa, mas não deu tempo. Então, mas no final aqui dos meus slides, eu vou mostrar também de você fazer a questão aberta já direto no caderno de prova, né? Já direto na folha oficial. Né? Não é o certo, porque a gente precisa de um rascunho, né? Para eu elaborar o meu texto, eu tenho que pelo menos criar ali um esqueleto, depois eu vou enchendo aquilo. Sempre eu rabisco, sempre eu volto uma ideia, corta alguma coisa, acrescenta outra, e aí eu passo a limpo, né? Mas se de todo, igual o Matheus, né? Ele vai ficar lá nas fechadas 20 minutos, e a redação? Então, em último Vanessa, caso, passa direto na prova, mas não é o ideal. Oi, Letícia. eu penso assim, como que a gente faz quando a gente erra uma palavra e a gente vai consertar? Como que a gente faz? A gente rabisca a palavra Não, na prova ou não. faz o quê? Vou fazer aqui, ó. Estava escrevendo televisão. Opa, encostei. Eu fui escrever televisão. Aí eu escrevi e errei. Né? Então, o que eu faço aqui? Ô, Letícia, o máximo um risco aqui em cima da palavra, tá? Ou as pessoas perguntam, pode colocar entre parênteses? Tá, tudo bem. Mas o rabiscar assim, não, tá? Põe um risco e escreve de novo, tá bom? Ah, tá. Por Que isso, eu meio quando tá fazendo o Enem, eu errei a palavra e não sabia o que fazer, não sei se eu mesmo rabisquei. passando, né? Mesmo com rascunho, né? A gente ainda erra na folha original, né? Então, por isso é que eu acho que precisa fazer discursiva no caderno de prova e passar ali. Mas, em último caso, se não der tempo, né? Então, faça um rascunho, assim, um esqueleto de ideias e preencha esse esqueleto já na prova original, para dar tempo. Ô, Vanessa, outra coisa também. Será que a gente pode levar uma folha em branco para começar a fazer o rascunho, né, para a gente, em vez de fazer na prova, no caderno, sem ser o oficial, para Não, fazer nessa folha Letícia, branca? precisa não. É igual o Enem, tem Ah, as tá. linhas de rascunho, tá? Em cada Ah, questão tá. tem as linhas de rascunho e tem a folha oficial, tá? Não precisa levar, não. Bom, então aqui fica a minha dica, né? Fazer discursiva, passou, fez as objetivas, passou, fez as objetivas gerais e, por último, a percepção de prova diretamente no caderno. Ô, E a Vanessa, o que divisão. são essas de percepção? Ô, Cássia, eles vão perguntar se você achou a prova fácil, se você achou que o tempo foi suficiente, se você achou que o tema era atual, são coisas sobre a prova, a percepção que você teve da prova. Ah, entendi. Tranquilo. Se você teve dificuldade, quantos minutos você gastou, tá? São essas perguntas sobre a prova, tá? Eu acho que a gente tem, né, Wellington? A gente podia mostrar para eles. A gente já fez isso uma vez na AG.
Eu vou anotar aqui, Cássia, e te mostro. São perguntinhas assim, né? Que nota você dá para essa prova difícil, Se fácil? não, pode mostrar, Vanessa. Eu me Depois, né, lembro, a gente passa para eles. eu me lembro que a gente já fez isso mesmo, eu não tinha entendido o que era. Não, é isso, é a percepção daquela prova. Bom, então, continuando aqui na nossa divisão, né? Agora, o que vai ser avaliado no ENAD 2021? Tá? Então, eu coloquei a portaria aqui do dia 23 de agosto de 2021, e aqui o artigo 4º falando sobre formação geral. Então, o que eles esperam de qualquer graduando, né? De qualquer egresso, de qualquer profissional, de qualquer curso. Então, olha que interessante, eu grifei aqui alguns, mas então, o perfil, né, de vocês, e é aquilo que o Wellington falou, né? A FAPAM já prepara vocês para isso. Né? Então, é só aqui, uma pessoa ética, comprometida, uma pessoa humanística, uma pessoa crítica, uma pessoa proativa, solidária, colaborativa, propositiva. E como que eles vão ver? Nas questões abertas. Eles vão colocar temas como migração, né? E aí eu tenho que ser solidário com o imigrante. Eu tenho que ser uma pessoa, né, ética, altruísta, eles vão cobrar isso. Né? Então, esse é o perfil que eles esperam, né, de um estudante ao final do curso. Ok? Vou mostrar isso nas questões abertas. Aqui eu coloquei a portaria, o parágrafo, o artigo 5º da portaria, agora falando sobre as competências. Quais as competências que eles esperam? Formação geral, né, para qualquer curso. Então, eles esperam, né, que os estudantes possam fomentar diálogos e práticas de convivência, buscar e propor soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações e problemas. Isso vai estar lá nas questões abertas específicas. Sistematizar e analisar informações para tomadas de decisão, planejar e elaborar projetos de ação e intervenção, né, a partir de análise de necessidade de contextos diversos, compreender as linguagens, olha, isso em qualquer curso, né, mas compreender as linguagens e as respectivas variações da linguagem, ler, produzir e interpretar textos com clareza e coerência, em todos os cursos, né? O egresso, o estudante, ele precisa saber ler, produzir e interpretar com clareza e coerência. Analisar e interpretar representações verbais, não verbais, gráficos, tabelas, né? E fenômenos diversos. Identificar diferentes representações com o mesmo significado, formular e articular argumentos e contra-argumentos, as questões abertas. Eles vão pedir, dê um argumento, agora dê um contra-argumento, né, consistente para cada situação, identificar, compreender e analisar situações, problemas. Agora, falando de cada um, então eu vou falar de letras, né, tá aqui em ordem alfabética, o que eles esperam do estudante de letras? Olha, é tudo que vocês já sabem. Produzir textos adequados à linguagem de diferentes situações discursivas, analisar o processo de leitura e produção de texto, descrever e explicar fenômenos e fatos da linguagem utilizando criticamente as teorias linguísticas, compreender a língua como um fenômeno, essa aparece aqui ao longo várias vezes. Então, compreender a língua como um fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e ideológico. É o discurso. Analisar criticamente manifestações literárias. Aqui para baixo tem de novo a literatura, não vou ler todo, né? Mas essa portaria está lá no site do INEP, e eles esperam isso específico da área de letras, né? Textos multimodais, multiletramento, recursos digitais, articular a teoria com a prática, transposição didática, né? Então, são componentes aí que foram trabalhados ao longo do curso, ok?
Agora eu vou mostrar o que eles esperam do curso de matemática. Olha aqui a matemática, né? Também trabalhada ao longo do curso. Agora vocês apenas vão mostrar que foi trabalhado, né? Bem naturalmente. Então, formular conjecturas e generalizações, estabelecendo relações entre os aspectos formais e intuitivos, elaborar e validar argumentações e demonstrações matemáticas, utilizar diferentes representações para um conceito matemático, transitando por representações simbólicas, gráficas e numéricas, entre outras, analisar e interpretar dados, resolver problemas, elaborar modelos matemáticos, relacionar diferentes aspectos da evolução do conhecimento, analisar criticamente, olha aqui, analisar criticamente propostas curriculares, né, da educação básica, analisar criticamente e utilizar diferentes processos de avaliação, elaborar e avaliar propostas e metodologias de ensino e aprendizagem da matemática na educação básica, analisar, selecionar e conceber materiais didáticos. É isso que eles esperam, né, dos egressos da matemática. Boa noite, pessoal, quem chegou agora. E agora eu vou mostrar a portaria, também esta do dia 23 de agosto, porque eles esperam, né, dos egressos da pedagogia. A pedagogia é muito grande, eu dividi em 2 slides, mas não vou ler, né, eu grifei alguns aqui, aqui são 2 slides, mas o que eles esperam, né? Analisar as políticas educacionais em relação, né, analisar tanto as políticas educacionais quanto os textos legais aí relativos à organização da educação nacional, articular produções, né, articular teoria e prática na elaboração de projetos pedagógicos, planejar, desenvolver, avaliar situações de aprendizagem de crianças, jovens, adultos. Olha aqui de novo, a questão do múltiplo, lembra lá do Letras? Os textos multimodais, os multiletramentos, né? Na pedagogia também, planejar, interpretar, avaliar projetos educativos, propor intervenções educativas, promover e planejar, desenvolver ações de gestão educacional, desenvolver trabalhos didáticos interdisciplinares, compreender, analisar a relação entre a educação e o trabalho, a diversidade cultural, cidadania, entre outras problemáticas da sociedade contemporânea. E integrar diferentes conhecimentos, tecnologias da informação, aparece nos 3, né, letras, matemática e pedagogia, essa questão da contemporaneidade, né, a tecnologia de informação, esse multiletramento, multimodais, o tempo todo vocês viram quanto repete, né, as palavras analisar criticamente. Então, todos eles, né, com essa mesma visão aí contemporânea. E todos eles trabalhados, né, ao longo dos 4 anos.